Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Meu nome é Daiane Pereira. Sou mestra em Letras pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão. Atualmente estou doutoranda em Teoria e Análise Linguística pelo PPG-LIT da UFNT. E estou aqui para falar um pouco sobre minha pesquisa e sobre os resultados obtidos a partir dela. Durante o mestrado em Letras, eu pesquisei sobre as práticas de leitura de alunos de escola pública, situada em um bairro periférico da cidade de Imperatriz, Maranhão, e minha pesquisa foi orientada pela professora doutora Maria da Guia Taveiro Silva, que também é vice-coordenadora do PPG-LE. No episódio anterior, apresentei minha pesquisa, as inquietações que me fizeram querer investigar a respeito das práticas de leitura em contextos de pobreza multidimensional, tendo como campo de pesquisa uma escola localizada em periferia urbana. Informei também que o estudo foi realizado sob uma perspectiva sociológica, porque o nosso objetivo era tentar compreender melhor como se dá a formação leitora de alunos de escola pública e periférica, estando esses alunos, inseridos em contexto de pobreza multidimensional. Neste episódio, eu vou falar um pouco a respeito sobre os pressupostos teóricos que norteiam pesquisas que se interessam pelo tema da leitura. Compreendendo que esse podcast poderá ser acessado tanto por especialistas da área de letras quanto pelo público em geral, eu quero informar que é possível que neste episódio, em alguns momentos, a gente precise utilizar uma linguagem mais técnica, porque vamos trazer termos específicos da área, mas esses termos vão ser sempre acompanhados de uma explicação para que o nosso podcast alcance a todos os que quiserem discutir a respeito da nossa temática. Inicio falando sobre uma pesquisadora chamada Isabel Soler, que é uma professora do Departamento de Psicologia Evolutiva e também do Departamento de Educação da Universidade de Barcelona, na Espanha, e ela tem um livro muito bom intitulado Estratégias de Leitura, no qual ela faz uma introdução muito envolvente que eu quero trazer aqui para começarmos a pensar sobre leitura, motivações para práticas de leitura, gosto pela leitura e outras questões. Então, Isabel Soler inicia o livro Estratégias de Leitura falando sobre a paixão de Bastian Balthazar, que é um personagem do livro A História Sem Fim, de Michael Ende. Na história, Bastian é um menino de 12 anos, tímido, órfão de mãe, e desde que sua mãe faleceu, ele sente que o pai ficou ausente. Ele também é caracterizado na história como uma criança sonhadora, que tem uma imaginação muito criativa, e por esse motivo ele é evitado por outras crianças, ele sofre uma espécie de bullying. Daí, um dia, ele faz uma visita em uma livraria bem antiga e acaba roubando um livro de lá, né? Quando ele começa a ler esse livro, ele se sente como se fosse um personagem da história. Na medida em que a história avança, ele começa a perder as memórias do mundo real. Quando o Bastian se dá conta disso, ele tenta desesperadamente retornar ao seu verdadeiro eu. E o livro fala de muita coisa, né? Mas principalmente sobre os mistérios das paixões humanas, seja esse humano, né? Uma pessoa adulta ou uma criança. No caso de Bastian, a paixão dele estava relacionada aos livros. É claro que Soler, né, exímia pesquisadora da área, vai abrindo caminhos em seu livro até propor consolidadas estratégias de leitura para que profissionais saibam como trabalhar com diferentes recursos para formar leitores proficientes, capazes não apenas de decodificar o código linguístico, mas também de localizar informações acertadas em um texto, de inferir corretamente a partir tanto dos conhecimentos linguísticos quanto dos conhecimentos de mundo que uma pessoa adquire ao longo de seu desenvolvimento, e também capaz de realizar uma leitura com um olhar ponderado e crítico a respeito de informações contidas em um texto. No nosso caso, eu pensei ser interessante fazer um breve comentário sobre a paixão de Bastian para pensar se o gosto pela leitura é algo que nasce com uma pessoa ou é uma construção que precisa de condições específicas para se formar e para se consolidar. Então a gente pergunta, né? Será que uma pessoa nasce predisposta a gostar de ler? Será isso uma verdadeira vocação? O gosto pela leitura é um dom natural que uma pessoa tem privilégio de receber ao nascer?
Será que gostar de ler é algo que está no sangue da pessoa? A gente escuta isso na sala de aula muitas vezes, em comentários com os pares, e aquilo ali está no sangue, o menino gosta de ler porque aquilo é de família, né? Como se fosse um dom. Na nossa visão sociológica, né, nós argumentamos em favor do contrário disso, que inclusive Magda Soares, que também fez uma belíssima argumentação a respeito da ideologia do dom e como essa ideologia pode ser nociva, não é algo que está no sangue, não é algo que nasce com uma pessoa. Nossa compreensão é a de que há questões estruturais muito mais profundas que podem ou não favorecer um bom desenvolvimento leitor, bem como a consolidação de práticas de leitura tanto escolarmente rentáveis quanto autônomas mesmo, principalmente em contextos como o da nossa pesquisa, lembrando que é contexto de periferia social e de pobreza multidimensional. Mas, para chegar nisso, é preciso que antes nós falemos sobre conceitos e definições de leitura a partir de diferentes perspectivas teóricas. Agora nós vamos falar sobre o ponto de vista da psicolinguística, que é uma área da linguística que aproxima duas áreas do conhecimento, a psicologia e a linguística. Então, a psicolinguística, ela tem o intuito de estudar a forma como a mente adquire, entende, produz, elabora e processa a língua, bem como os mecanismos cognitivos que são acionados quando a língua é processada pelo cérebro. E a leitura é, portanto, uma atividade de alta complexidade, segundo a ótica da psicolinguística, porque envolve aspectos da cognição humana, que são eles: memória, pensamento, percepção, inteligência, capacidade de assimilação, entre outros aspectos. A psicologia afirma nesse caso, a psicolinguística, né, afirma nesse caso que o processo de leitura e interpretação de um texto depende não apenas do que contém o texto propriamente dito, mas também das hipóteses que o próprio leitor faz. Essas hipóteses ou inferências são construídas com base no conhecimento prévio que um leitor tem. Ele vai fazer suposições, hipóteses, inferências ou suposições a partir de algo que foi lido. E esse conhecimento prévio do leitor pode ser tanto, como nós falamos anteriormente, tanto conhecimento linguístico, que é a própria competência linguística dessa pessoa, o quão familiarizada essa pessoa está com os aspectos e possibilidades de uma língua, quanto o conhecimento de mundo que essa pessoa também internalizou, que esse conhecimento de mundo foi construído por meio de interações que essa pessoa já teve com outras pessoas, daquilo que ela conseguiu assimilar a partir de outras interações, das experiências concretas de vida dessas pessoas, entre outros aspectos. E é tudo isso que vai ajudar o leitor a formar conexões intertextuais que poderão permitir que uma leitura tenha significado e sentido para esse leitor. Basicamente, o cérebro forma esquemas mentais de percepção. Esses esquemas mentais, eles são uma espécie de mapa ou de script mental. Esses mapas permitem ao leitor ativar esses conhecimentos adquiridos, lembrando, né, os linguísticos e os conhecimentos de mundo, e associar esses conhecimentos a novas informações. Por exemplo, se uma pessoa fala aniversário, estou aqui, falo aniversário, você ouvinte, já ativa o esquema mental de percepção. Imediatamente o cérebro começa a formar esses scripts. Eles vão relacionar aniversário a festa, bolo, balão, doce, bebida, alegria, uma pessoa importante que está sendo prestigiada pelo dia do nascimento, etc, etc, etc. É isso que permite ao cérebro compreender uma situação sociocomunicativa concreta com mais facilidade. E essa situação sociocomunicativa pode ser um texto, pode ser um ato de fala, uma interação entre pessoas, uma notícia em um telejornal, uma receita, uma bula e por aí vai. Esse conhecimento prévio de que falamos, lembrando, linguístico e de mundo, esse conhecimento prévio exerce uma função importante para que a gente construa sentido a partir de um enunciado. Essa construção de sentido ocorre porque o nosso cérebro consegue elaborar um campo associativo a partir dos elementos textuais que podem estar explícitos ou mesmo implícitos em um texto. E isso vai resultar em uma boa compreensão desse enunciado, né?
Para que uma pessoa compreenda esse texto, ela parte de uma premissa relacionada muito mesmo aos conhecimentos prévios que ela tem, e elabora essa hipótese ou inferência, como você preferir chamar. E interpretar um texto é, portanto, passar por um processo de inferenciamento. Você vai lançar hipóteses a partir de algo que você leu. E para que haja uma compreensão assertiva, esse inferenciamento também precisa ser assertivo. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, a gente pode ler um texto e ter uma compreensão equivocada. Quem nunca passou por isso, né? Eu já passei muitas vezes, passo e ainda vou passar, porque nós somos pessoas humanas e isso faz parte, né? E isso ocorre porque as operações cognitivas, né, de memória, percepção, assimilação, essas operações cognitivas que o nosso cérebro utilizou estão amparadas em informações parciais. Nós não temos informações completas a respeito daquilo que lemos, apenas informações parciais. E isso é justamente o que faz com que tenhamos uma falsa compreensão de um texto ou uma inferência falseadora. Mas não apenas os aspectos cognitivos são considerados, como também os processos mecânicos do próprio corpo humano, e a psicolinguística traz isso também, né? Ler, né, em relação à questão dos processos mecânicos. Ler implica em um ato mecânico de fixação ocular. Você fixa o seu olho em determinado ícone, que no caso são as letras, né, grafadas em um papel, em uma tela. O olho se move, o olho mapeia as letras, o olho mapeia as sílabas, mapeia as palavras, mapeia as frases e por aí vai. E é esse mapeamento ocular que faz com que uma pessoa consiga identificar uma representação fonêmica das letras e agrupá-las em palavras, agrupá-las em frases, em enunciados completos e outras coisas. Então é isso. Ler sob a ótica da psicolinguística é um processo complexo que envolve muita coisa, como atividade mecânica do olho, conhecimento linguístico, conhecimento de mundo, cognição humana, processos de inferenciamento, entre outros fatores. Nós vamos encerrar agora nosso segundo episódio, no qual falamos um pouco sobre a abordagem da psicolinguística para investigações sobre práticas de leitura. Se você ficou interessado em continuar nesse assunto, fica com a gente que tem muito mais episódio aí pela frente.